Pastor Rogério Postigo irá ministrar a palavra de Deus daqui a pouco na Igreja Internacional da Graça de Deus do bairro Próspera, em Criciúma. Sociedade Brasileira de Hipertensão alerta: no Brasil, metade dos hipertensos não sabem que tem a doença. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Governo do Estado se reúne com lideranças indígenas. Número de brasileiros empreendedores cresce segundo pesquisa. E no esporte, Tigre perde para Cuiabá na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. E ainda, o desempenho dos clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Nacional. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Hoje à noite, daqui a pouquinho, será um momento especial para os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Dentro de instantes, no último culto festivo, em alusão aos 6 anos de liderança do pastor Sodré em Criciúma, o pastor Rogério Postigo, apresentador do programa Fala Amigo Diurno, confirmou presença. Fui conversar pessoalmente com o pastor Sodré para buscar mais informações a respeito da reunião de logo mais. Pois é, e chegou o grande dia, hoje segunda-feira, dia 29, diferenciado, né? Geralmente os cultos em agradecimento aos 6 anos da liderança do pastor Sodré em Criciúma eram realizados no domingo. Este, com convidado especial, também será realizado na segunda-feira. Aqui do meu lado, pastor Sodré, pastor Rogério Postigo, confirmado daqui a pouquinho na IGD, pastor. Exatamente, fechando com chave de ouro, como dizem, né? Estamos muito felizes. Pastor Rogério Postigo tem parte também na minha vida ministerial. Fiquei no Rio de Janeiro cerca de 7 anos, então nós temos uma identidade bem boa, e quando estendi o convite, ele não titubeou, na mesma hora falou: pois conta comigo, e ainda virá com a esposa. Será um dia muito especial. Então, se alguém ainda está pensando em vir, eu sugiro que tire a conclusão já e esteja conosco. Será hoje, logo mais, 7h30 da noite. Pastor, o senhor está comemorando 6 anos de liderança em Criciúma. O pastor Rogério Postigo tem um bom tempo de IGD no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, mais de 2 décadas. Exato. Ele pode passar muita experiência para o senhor nesse sentido? Puxa, com certeza. Só lá no Rio de Janeiro, capital, ele está há 23 anos, pastoreando a nossa igreja no Rio de Janeiro e sendo também o responsável pelo estado do Rio. Então, você imagina, permanecer na mesma congregação por 23 anos, significa que ele tem um tanto de assunto a compartilhar. Inclusive, de forma final, depois do encontro, eu ainda pedi a gentileza dele para poder compartilhar um pouco dessa experiência com a nossa equipe. Então, serão 2 reuniões, um encontro público para toda a igreja e aberto a todos, e o segundo encontro depois restrito à equipe para compartilhar algumas experiências. Então, repito, você de perto, você de longe, não perca. Além da oração da fé, que ele tem sido tremendamente usado também nos dons de curar, na oração da libertação, isso vai acontecer. Ele também orará em favor das famílias, é o que eu chamo de uma bênção especial familiar. Tá bom. Pastor, um negócio que me chamou a atenção, no último culto o senhor reservou a data para família, e o pastor Rogério Postigo também tem uma experiência nessa área do evangelho, que o evangelho também aborda o tema família. Vai ser uma noite especial? Sim, sem sombra de dúvidas. Olha, repito que estamos fechando assim, com um sorriso nas orelhas, como dizia um amigo meu, porque celebrar com a família é tudo de bom. E eu tenho dito que mesmo aquele que não é religioso, mesmo aquele que não é da Internacional da Graça, que venha, procure vir com a família, vire aí a esposa, os filhos e digam: vamos lá hoje? Vocês, mesmo que não sejam dessa congregação, que venham como visitante, porque será um dia muito especial.
Agora, pastor, um detalhe interessante, as congregações da Igreja Internacional da Graça de Deus hoje, nenhuma abre justamente para canalizar as atenções para o culto da sede? Exatamente. Eu pedi a gentileza dos pastores das nossas igrejas irmãs, ligadas à Regional Criciúma, para que todos concentrassem esforços aqui nessa concentração de fé, um encontro regional. Os pastores, inclusive, estarão conosco também. Então, você dos bairros mais distantes ou próximos, hoje, pela gentileza dos pastores, não haverá encontro algum. Imagino até que as igrejas estarão fechadas. Mas logo mais de noite, todos nós nos reuniremos aqui na Próspera, na Miguel Patrício 300. Aquele que não conhece a Grande Próspera, é bem no pé da Via Rápida, não tem como errar, bem de frente ao batalhão da Polícia Militar. E claro que a entrada livre, nada se paga, é um evento também de celebração, um evento festivo, mas um evento também de devoção, de oração. Esse mês de abril foi muito intenso, né? Saímos aí da Semana Santa, que dias maravilhosos tivemos, fiz cruzada pela região e agora fechando na nossa igreja sede. Tá bom. Último recado, hoje é segunda-feira, as outras denominações protestantes obviamente não têm os seus cultos e o pastor Rogério Postigo é uma figura conhecida no meio do evangelho, chamou a atenção inclusive de pessoas que participam de outros ministérios. Essas pessoas também podem participar? Sem dúvida, se porventura você ouve o meu recado sendo de outra congregação, venha. Há igrejas que são bem tradicionais no quesito de pegar até a recomendação ao pastor, pois pegue, venha até e estenda o convite ao seu pastor também. Não temos indelicadeza nenhuma no sentido, pelo contrário, eu acho até muito bonito você de outra congregação poder vir e até sugiro, minutos pós-culto, até me procure para eu conhecer o amigo pregador ou o amigo irmão de outra congregação. Tá bom. Aí o recado do pastor Sodré, portanto, daqui a pouco tem o último culto, né, festivo, em alusão aos 6 anos da liderança do pastor Sodré e da sua esposa Fran Sodré aqui na IGD Criciúma, e hoje uma noite mais do que especial com a presença confirmadíssima do pastor Rogério Postigo. Voltamos ao estúdio. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, no Brasil, metade dos hipertensos não sabem que têm a doença. Por isso, a prevenção e também a conscientização continuam sendo as melhores armas na luta contra a enfermidade. O Laércio é hipertenso e sempre está atento a qualquer variação da pressão arterial. Hoje está normal, 13/8, eu já venho com tratamento, tenho pressão alta, né? Faço tratamento diário, então já estou aí convivendo com isso há uns 20 anos. O Fábio não tem pressão alta, mas está sempre alerta, já que sua família tem histórico da doença. Na minha família eu tenho, sim, parentes com hipertensão, né? E eu, por exemplo, fiquei agora muito feliz de saber que os meus resultados deram muito positivos, né? Fábio é um bom exemplo a ser seguido. Especialistas afirmam que quem tem casos de hipertensão na família tem grandes chances de também ter a doença. 30% dos brasileiros têm hipertensão e metade dessas pessoas nem sabem que tem a doença. E uma atitude simples pode ajudar a detectar a pressão alta. E eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou aferir a minha pressão. Bom, a minha pressão está 11/8. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, esse é um nível considerado normal. O nível hoje adotado por nós brasileiros e também na Europa é maior ou igual a 14/9, que é o número que o aparelho marca ou que se mede com um profissional de saúde. Em torno de 12/8 é o ótimo. Entre 12/8 e 14/9 não é hipertensão, mas precisa ficar atento porque pode se tornar hipertenso no futuro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 51% das mortes por AVC e 45% das mortes por problemas cardíacos no mundo estão relacionadas à alta da pressão arterial. As principais causas de morte no Brasil são infarto e AVC, que é o derrame, e a hipertensão é responsável pela grande maioria desses eventos. Então, se a gente tratar a hipertensão, nós vamos estar prevenindo essas principais causas de morte que nós temos no Brasil. A hipertensão é silenciosa e difícil de diagnosticar. Na maioria das vezes, não há sintomas que identifiquem o problema.
Por isso, os médicos sempre avisam que controlar a pressão é mais eficaz para detectar a doença. Essa doença ela é silenciosa, né? Muita gente tem hipertensão, tem pressão alta e nem sabe que tem. Isso. Esse é um dos principais problemas da gente não fazer o diagnóstico nas pessoas, porque as pessoas não sentem nada, na maioria das vezes, e aí não procuram o médico. Então, para fazer o diagnóstico é medir a pressão. E é uma medida com um profissional de saúde, que é o que a gente recomenda, nos padrões bem determinados. O especialista reforça que as melhores formas de cuidar da pressão arterial são ter hábitos mais saudáveis de alimentação, praticar atividades físicas e, o mais importante, controlar o estresse. Começar a medir a sua pressão desde a infância e adolescência e já começar os cuidados. Então, hábitos saudáveis de vida, como comer com menos sal na dieta, fazer atividade física regular e não engordar. E se for aumentar o peso, tem que diminuir o peso e controlar melhor o estresse. Vale lembrar que, caso alguém precise fazer o tratamento para hipertensão, os medicamentos estão disponíveis em toda a rede pública de saúde do Brasil. A seguir, governo do estado se reúne com lideranças indígenas. Segunda-feira foi de tempo bom em Criciúma e na região. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana no sul catarinense. Amanhã, terça-feira, último dia do mês de abril, o sol predominará em meio às nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 25. Na quarta-feira, dia 1º de maio, feriado do trabalhador, teremos tempo firme e a presença do sol durante o dia. À noite existe a possibilidade de chuva na região. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 25. Na quinta-feira, não teremos o registro de chuva, mas a nebulosidade irá aumentar. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 27. Na sexta-feira, o clima irá alternar entre a presença do sol e pancada de chuva isolada em toda a região. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 28. O governador Carlos Moisés se reuniu com lideranças indígenas do estado. A comunidade saiu satisfeita do encontro. O governo de Santa Catarina voltou a buscar uma aproximação com os povos indígenas que habitam em diversas regiões do estado. O governador Carlos Moisés recebeu lideranças de 8 comunidades e procuradores do Ministério Público Federal para tratar de assuntos como terras, educação, saúde e segurança nas aldeias. A reunião ocorreu na Casa da Agronômica, em Florianópolis. Moisés assegurou que, a partir de agora, o governo manterá um diálogo permanente com o Ministério Público Federal e os povos indígenas. A procuradora da República, Ana Lúcia de Andrade Hartmann, considerou positivo o encontro e a disposição do governo do estado em tentar resolver os pleitos de forma amistosa. Os povos indígenas fazem parte da sociedade catarinense, então eles têm que ser incluídos no desenvolvimento, nos projetos de desenvolvimento da sociedade catarinense. Isso, inclusive, está esculpido na Constituição do Estado de Santa Catarina. Isso é importante que seja compreendido por toda a sociedade. Esse diálogo é extremamente importante, é um diálogo que está sendo retomado depois de muitos anos em que houve embate entre as reivindicações das comunidades indígenas e o governo do Estado de Santa Catarina. É uma esperança que se renova em que a gente possa fazer uma verdadeira pacificação com a reintegração desses povos indígenas nos seus direitos, os direitos que lhes são assegurados pela Constituição Federal. Presente na reunião, a secretária de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maria Elisa de Caro, ficará responsável por liderar a atuação do governo quanto às questões indígenas. A Secretaria de Assistência Social coordenará as ações que também vão abranger outras secretarias e órgãos,
conforme a necessidade. Bom, a primeira coisa importante, o diálogo sempre traz informação. E as informações mais corretas nos ajudam a nos programarmos e podermos viabilizar a resolução das demandas. Algumas demandas, de fato, são mais complicadas, demarcação de terra, é histórico. Agora, outras demandas são muito mais tranquilas de resolvermos dentro do próprio Estado e que não depende necessariamente da União. Algumas demandas dependem dos municípios, algumas demandas dependem do Estado, outras da União. Aquela que cabe ao Estado e esse diálogo com o município, nós podemos e devemos realizar. A líder da terra indígena do Morro dos Cavalos, Eunice Antunes, saiu da reunião satisfeita com os encaminhamentos e se mostrou otimista quanto à nova abordagem às questões indígenas. Então, há bastante tempo a gente espera, né, o diálogo com o governador do estado. E para nós, assim, como liderança da terra indígena Morro dos Cavalos, é a primeira vez que a gente teve essa recepção do governo do estado e essa abertura de diálogo. Então, o que nós estamos reivindicando sempre, né, na luta dos direitos, tanto da terra indígena como nos direitos indígenas, né, é que o governo cumpra com o papel dele, nada mais que isso, né? A gente tem a Constituição Federal, a gente tem a legislação do Estado e neles a gente tem nossos direitos garantidos. Então, a gente espera que agora, de fato, os nossos direitos sejam executados pelo governador do Estado. Outros líderes indígenas também participaram da reunião e saíram satisfeitos do encontro. Muito importante a receptividade do governo do estado, né? Receber e ouvir a comunidade através dos procuradores, as demandas que as comunidades sempre falam, sempre vêm falando, a respeito de seus direitos, tal, como cidadão catarinense. 13 milhões de brasileiros estão desempregados, mas o número do IBGE esconde algumas situações do mercado. O número de pessoas que, por exemplo, abrem uma pequena empresa aumentou bastante. Só é preciso ter cuidado para não fechar as portas pouco tempo depois. Depois de 39 anos trabalhando com a carteira assinada, o Ilmar se aposentou. Pouco tempo depois foi dispensado pela empresa. E aí eu falei, agora é a minha chance de montar um negócio. Com a indenização, ele decidiu realizar um sonho antigo, trabalhar por conta própria. E com churrasco, já que em qualquer festa de confraternização ele é escalado para tomar conta das carnes. A parte chata que eu vejo, infelizmente não é um problema de São Paulo, nem um problema de Brasil, é que mesmo você querendo trabalhar honestamente, com tudo legalizado, você não consegue. Essa é a parte chata, a parte burocrática. E está dando certo. Os espetinhos do Ilmar fazem o maior sucesso desde que ele montou o negócio há 4 meses. Assim como Ilmar, muitos brasileiros que perderam o emprego viram no empreendedorismo a chance de voltar ao mercado de trabalho e, consequentemente, ter renda de novo. De acordo com o Sebrae, nos últimos 3 anos e meio, pouco mais de 11 milhões de empresas foram abertas no país. Na verdade, o número de empreendedorismo por oportunidade ele é maior do que o por necessidade. O que a gente percebe é que nos momentos de crise você tem aquelas pessoas que querem ter seu próprio negócio, mas também aquelas pessoas que querem montar um negócio para gerar uma renda. Mas o Fábio lembra que não adianta apenas ter um sonho. É preciso buscar ajuda e conhecimento para que o negócio não quebre pouco tempo depois. Esses cuidados necessários, como que eu vou abordar, o que eu vou oferecer, como é que eu vou embalar, e agora sim, se eu vou ter loja física e virtual, enfim, esses cuidados inerentes a todo e qualquer negócio não podem ser deixados de lado, independente do tamanho do empreendimento que você está querendo montar. O Marcelo também tinha o sonho de microempreendedor. No ano passado, aceitou um plano de demissão voluntária na montadora em que trabalhou por 10 anos. É um mercado que estava em descendência, né? É um mercado que vem mudando, né? Ele vem se automatizando muito, vem tendo reduções de quadro de funcionários. Então eu achei que era o momento de eu pensar em algo diferente.
No caso dele, a inspiração veio do panda, que ele trata com maior carinho. Procurou a ajuda de uma franquia e já está fazendo as contas sobre quando vai receber de volta o investimento no mundo pet, um dos que mais crescem no país. A nossa expectativa é que a gente já tenha o retorno do que foi investido aqui nos próximos 2 anos. Então a gente tem uma expectativa muito boa com relação a esse modelo de negócio. A seguir, Tigre perde na estreia da Série B. Em casa, Tricolor foi surpreendido pelo Cuiabá. Agora o esporte. O Criciúma estreou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Em casa, o tricolor foi surpreendido pelo Cuiabá. O Criciúma entrou em campo com a expectativa por parte da torcida carvoeira. Afinal, o time é mais qualificado que o das temporadas anteriores, onde o tricolor lutou contra o rebaixamento. O Tigre até tentou. Vinícius de fora da área arriscou, mas o tiro saiu fraco e pela linha de fundo. O Cuiabá respondeu. Nesta jogada pelo lado esquerdo, Danilo bateu forte, Bruno Grassi precisou praticar a defesa parcialmente. Na sequência, a zaga afastou o perigo. Já nesta cobrança de escanteio, Sandro cabeceou. A torcida do Tigre ficou pedindo toque de mão do zagueiro do Cuiabá. Será que foi pênalti? No segundo tempo, Edson Borges de cabeça mandou na trave. Dando prosseguimento ao lance, o ataque do Cuiabá desperdiçou uma senhora oportunidade. Aos 48 minutos do segundo tempo, Todinho, ele mesmo, entrou livre na área e deslocou do goleiro catarinense, dando um banho de água fria na torcida do Tigre. Final, Criciúma 0, Cuiabá 1. Bom, vamos conferir agora o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Nacional. Destaque para Chapecoense, que venceu o Internacional. Pela Série A, Chapecoense não tomou conhecimento do Internacional. Everaldo de pênalti fez Chape 1-0. No finalzinho do jogo, Everaldo fez mais um para o time do oeste do estado. Final, Chapecoense 2, Internacional 0. Em Minas, o Avaí visitou o Atlético Mineiro. Fábio Santos de pênalti fez o primeiro do Galo, Atlético 1-0. O Avaí empatou com este gol de Brizuela, 1-1. Mas Ricardo Oliveira sacramentou a vitória dos mineiros. Final, Atlético Mineiro 2, Avaí 1. Pela Série A, ainda tivemos os seguintes resultados: São Paulo 2, Botafogo 0, Flamengo 3, Cruzeiro 1, Grêmio 1, Santos 2, Ceará 4, CSA de Alagoas 0, Bahia 3, Corinthians 2, Atlético Paranaense 4, Vasco 1, Palmeiras 4, Fortaleza 0 e Fluminense 0, Goiás 1. Na liderança do campeonato está o Ceará. O segundo é o Palmeiras, o Atlético Paranaense é o terceiro, o Flamengo é o quarto, o São Paulo é o quinto, a Chapecoense vem na sexta posição, o Bahia é o sétimo e o Atlético Mineiro é o oitavo. O Santos ocupa a nona posição e o Goiás a 10ª. Todos os clubes têm 3 pontos ganhos. O que define a classificação após o término da primeira rodada são os critérios de desempate, como saldo de gols e número de gols marcados. O Avaí terminou a rodada na 12ª posição. Pela Série B, o Figueirense foi a Campinas encarar o Guarani. A partida terminou empatada em 0-0. Na Série B, ainda tivemos Operário do Paraná 1, América Mineiro 0, Brasil de Pelotas 0, Bragantino 1, São Bento de Sorocaba 1, Atlético Goianiense 3, Sport Recife 1, Oeste também 1, Botafogo de Ribeirão Preto 3, Vitória 1, Vila Nova de Goiás 1, Paraná também 1, CRB 1, Londrina 2 e hoje, finalizando a rodada, teremos Coritiba e Ponte Preta. Na segunda divisão, o Botafogo é o líder, o Atlético Goianiense é o segundo, Londrina o terceiro e o Cuiabá o quarto. O Operário é o quinto, o Bragantino o sexto. Todos estes times com 3 pontos, diferenciados pelos critérios de desempate. Com 1 ponto na 7ª posição está o Oeste,
O 8º é o Vila Nova, o Paraná é o 9º e o Sport o 10º. O Figueirense ocupa a 11ª colocação e o Criciúma começa o campeonato na zona de rebaixamento. É o 16º. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite. Até amanhã, se Deus assim permitir.